A Coreia do Norte é um lugar envolto em mistério, medo e controle extremo. O que acontece por trás de suas fronteiras fortemente protegidas é ainda mais assustador do que a maioria das pessoas imagina. Então prepare-se, porque vamos revelar os métodos de punição mais brutais já usados na Coreia do Norte. Número 1. O estudante norte-americano detido na Coreia do Norte fala. Em janeiro de 2016, Otto Frederick Warmbier, um universitário norte-americano de 21 anos da Universidade da Virgínia, viajou para a Coreia do Norte em um tour guiado. Durante a estadia em um hotel em Pyongyang, Otto teria tentado roubar um cartaz de propaganda como lembrança. Um ato aparentemente insignificante para os padrões ocidentais, mas levado extremamente a sério pelas autoridades norte-coreanas. Ele foi acusado de cometer um crime contra o Estado e rapidamente preso. Apenas 2 meses depois, em março de 2016, Otto foi condenado a 15 anos de trabalho forçado. Seu caso chamou atenção internacional, especialmente nos Estados Unidos. O público ficou chocado não apenas pela severidade da pena para um ato considerado menor, mas também pela total falta de transparência no sistema legal norte-coreano. Muitos temiam pela saúde de Otto, já que a Coreia do Norte é famosa por suas prisões brutais e violações de direitos humanos. Durante mais de um ano, pouco se soube sobre seu estado. Então, em junho de 2017, a Coreia do Norte anunciou sua libertação, em meio a pedidos de perdão. Quando Otto retornou aos Estados Unidos, algo terrível ficou evidente. Ele estava em coma. Segundo sua família, Otto foi vítima de abusos horríveis e tortura enquanto esteve preso. Médicos revelaram que ele apresentava danos cerebrais graves e que já estava nesse estado há bastante tempo. Tragicamente, Otto Warmbier faleceu apenas 6 dias depois, em 19 de junho de 2017. A causa exata do dano cerebral nunca foi totalmente esclarecida. A Coreia do Norte negou qualquer responsabilidade, alegando que ele teria contraído botulismo e ingerido um comprimido para dormir, algo considerado improvável por especialistas médicos. Sua morte gerou uma onda de indignação entre o público e o governo norte-americano, levando a condenações pesadas ao regime norte-coreano. O caso de Otto não só expôs os perigos enfrentados por estrangeiros na Coreia do Norte, mas também escancarou os métodos brutais de tratamento a detentos e o total desprezo pelo direito internacional. Este evento piorou ainda mais a já tensa relação entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. E agora prepare-se para algo ainda mais assustador. Número 2. Punição brutal por desrespeitar a família Kim. Uma imagem compartilhada por um desertor norte-coreano revelou um castigo aplicado a quem desrespeita a família Kim. O que a foto mostra é chocante e, infelizmente, real. Punições cruéis aplicadas sem julgamento, sem misericórdia. Apenas dor e medo sob olhares atentos. Você imaginava que a punição poderia ser tão desumana assim? Compartilhe sua opinião nos comentários. Número 3. Adolescentes punidas por assistirem dramas de TV. Novas imagens divulgadas mostram o regime norte-coreano reprimindo com brutalidade o consumo de mídia considerada imprópria. No vídeo, um grupo de garotas adolescentes é publicamente humilhado e preso por ter assistido a séries dramáticas sul-coreanas. Durante a gravação, as jovens são obrigadas a confessar seus crimes diante de uma multidão, enquanto são duramente repreendidas pelas autoridades. O regime de Kim Jong-un exerce controle absoluto sobre a mídia, proibindo filmes, músicas e programas estrangeiros, tudo para preservar a pureza ideológica da população. Violar essas regras pode resultar em punições severas como humilhação pública, prisão prolongada ou até execução. Mesmo com a ameaça de castigos tão graves, conteúdos sul-coreanos continuam entrando no país, contrabandeados em pendrives, CDs e até balões lançados pela fronteira. O sucesso das produções da Coreia do Sul entre os jovens norte-coreanos revela um desejo crescente por informações externas e diversidade cultural. Os dramas e músicas sul-coreanas, com seus temas envolventes e personagens reais, contrastam fortemente com a propaganda rígida do Estado norte-coreano. Ativistas seguem arriscando suas vidas para contrabandear mídias estrangeiras na esperança de despertar a curiosidade e plantar sementes de mudança entre a população. Número 4. Privação de alimentos como punição. Enquanto em muitos países a falta de comida ocorre por desastres naturais ou crises econômicas, na Coreia do Norte a fome é levada a um nível completamente diferente.
Neste país isolado, a escassez de alimentos não é apenas consequência do azar ou da má gestão. Ela é usada deliberadamente como uma arma para controlar o povo. O governo garante que as elites e o exército estejam sempre bem alimentados, enquanto o cidadão comum é deixado à própria sorte. Esse sistema cruel ficou especialmente evidente durante a fome dos anos 90, conhecida como a Marcha Árdua, período em que milhões de norte-coreanos morreram de inanição. Mesmo diante de tamanha tragédia, o regime manteve estoques de comida para sua elite leal. Mas não é só negligência. A fome é usada ativamente como método de punição. Nos infames campos de prisioneiros políticos, os detentos são intencionalmente privados de comida como parte de sua sentença. Não se trata apenas de sofrimento físico. É uma tentativa de quebrar a vontade e destruir o espírito dos prisioneiros. As condições são tão extremas que muitos são forçados a comer grama, cascas de árvore ou plantas selvagens apenas para sobreviver. A fome se transforma numa tortura lenta, mantendo todos em constante estado de desespero e submissão. Mesmo fora dos campos, a situação é assustadora. Muitos dependem de mercados negros para conseguir alimentos básicos, já que os sistemas estatais frequentemente falham em suprir as necessidades da população. No entanto, ser pego negociando comida ilegalmente pode levar à prisão, punições brutais ou até execução. Número 5. Assassinatos no exterior. A Coreia do Norte há muito tempo choca o mundo com suas táticas brutais, e uma das mais assustadoras é a prática de assassinar opositores fora do seu território. Esses assassinatos não são simples atos de vingança. São mensagens cuidadosamente planejadas para espalhar medo entre aqueles que ousam desafiar o regime. Um dos casos mais famosos aconteceu em 2017, quando Kim Jong-nam, o meio-irmão do líder Kim Jong-un, foi morto em um ataque audacioso no aeroporto internacional de Kuala Lumpur, na Malásia. Kim Jong-nam vivia exilado e era visto como um crítico silencioso do regime. Para a Coreia do Norte, ele representava uma ameaça. Naquele dia fatal, 2 mulheres se aproximaram dele e passaram uma substância química mortal, o agente nervoso VX, em seu rosto. O VX é tão letal que uma gota pode matar em poucos minutos. As mulheres, mais tarde presas, alegaram que acreditavam estar participando de uma brincadeira de programa de televisão. Mas para a Coreia do Norte, a missão foi um sucesso. Silenciosa, mortal e impactante o suficiente para chamar a atenção mundial. E este não foi um caso isolado. O regime tem longa tradição de enviar agentes secretos ao exterior para eliminar inimigos considerados ameaças. Esses agentes são altamente treinados e muitas vezes se passam por diplomatas ou empresários, tornando-se quase invisíveis. Em 2010, autoridades sul-coreanas frustraram um plano de assassinato contra Hwang Jang-yeop, um desertor de alto escalão e ex-funcionário do governo norte-coreano que criticava o regime abertamente. As vítimas não são apenas desertores. Jornalistas, críticos e pessoas ligadas à inteligência sul-coreana também estão na mira. Esses ataques ousados e precisos demonstram que o alcance do regime vai muito além de suas fronteiras e que a vingança pode ser silenciosa, letal e inevitável. Número 6. A guerra contra o K-pop. Em quase todo o mundo, a música é uma forma de expressar alegria, identidade e cultura. Mas na Coreia do Norte, ouvir certas músicas pode ser uma questão de vida ou morte, especialmente se for K-pop. O regime norte-coreano considera a música pop sul-coreana uma ameaça extremamente perigosa, chamando-a de câncer malicioso, capaz de corromper mentes e enfraquecer o controle estatal. Para o governo, o K-pop não é apenas uma música contagiante. É uma arma de influência que pode inspirar rebeliões, despertar curiosidade sobre o mundo exterior e destruir as barreiras construídas pela propaganda oficial. As consequências de ser pego consumindo K-pop são severas. Ter um álbum de K-pop ou assistir a um videoclipe de uma banda sul-coreana pode resultar em prisão em campos de trabalho forçado. E nos casos mais extremos, quem for pego distribuindo conteúdo de K-pop pode até ser condenado à morte. Essas punições não são ameaças vazias. O regime faz questão de transformar exemplos em alertas públicos para desencorajar qualquer interesse pela cultura sul-coreana. E o castigo não se limita ao indivíduo. Famílias inteiras podem ser punidas se um de seus membros for flagrado consumindo mídia estrangeira. Pais podem ser enviados a campos de trabalho por não controlarem adequadamente seus filhos. Esse clima de medo obriga as famílias a viverem em silêncio absoluto,
evitando até conversas sobre assuntos proibidos dentro de casa. O mais irônico, a própria Coreia do Norte produz vídeos musicais com visual polido, roupas coordenadas e apresentações alegres, muito similares ao estilo K-pop. No entanto, enquanto a elite pode consumir esse conteúdo oficial, o povo comum é proibido de qualquer influência estrangeira. Essa hipocrisia revela a profunda insegurança do regime, que teme o impacto emocional e ideológico da música sobre os jovens. Com suas mensagens de amor, liberdade e individualidade, o K-pop vai exatamente contra a exigência de obediência absoluta imposta pelo regime. Número 7. Prisioneiros devorados por cães. O tratamento dado aos prisioneiros políticos na Coreia do Norte é absolutamente bárbaro, e alguns dos métodos mais terríveis chegam a desafiar a imaginação. Um dos relatos mais assustadores envolve o uso de cães famintos para executar prisioneiros. Em um relato chocante de um desertor, guardas soltaram cães treinados para atacar um prisioneiro que tentou escapar. O objetivo não era apenas infligir sofrimento físico, era também criar um espetáculo público de horror. Esse tipo de execução servia como um lembrete sinistro para todos que pensassem em desafiar o regime. Histórias como essa revelam a total falta de respeito pela vida humana. Esses atos brutais de violência não acontecem por acaso, são planejados para manter a população em estado de medo constante, usando o terror como forma de dominação. A prática de alimentar cães com prisioneiros simboliza de maneira extrema a brutalidade do governo norte-coreano e sua necessidade desesperada de eliminar qualquer traço de resistência. Número 8. Restrições de movimento. Agora imagine, você precisa de uma autorização do governo só para visitar seus próprios familiares em outra cidade. Na Coreia do Norte, essa é a realidade. Os cidadãos devem solicitar permissões de viagem, que raramente são concedidas a menos que a pessoa pertença à elite ou tenha conexões poderosas com o regime. Esse rígido controle sobre os deslocamentos internos isola famílias e cria uma sensação sufocante de impotência. Quem for pego viajando sem autorização enfrenta penas severas, que podem incluir prisão ou trabalhos forçados. Visitar entes queridos pode se transformar em uma arriscada aventura. Quando se trata de atravessar fronteiras internacionais, o perigo é ainda maior. A fronteira com a China e a linha de separação com a Coreia do Sul são monitoradas de maneira obsessiva. Quem tenta fugir não apenas arrisca a própria vida, mas também coloca seus familiares em perigo. Eles podem ser presos ou sofrer consequências ainda piores. Essa política de punição coletiva é uma tática eficaz para dissuadir fugas, consolidando ainda mais o poder do regime sobre todos os aspectos da vida dos cidadãos. Número 9. Punições por gerações. Pagar pelos crimes dos outros. Imagine ser punido não pelo que você fez, mas pelo que um parente distante cometeu. Na Coreia do Norte, essa é uma prática oficial. Se alguém é acusado de traição ou de tentar fugir do país, toda a sua família, pais, irmãos, filhos e até primos distantes, pode ser enviada a campos de trabalho forçado. Essas pessoas inocentes vivem o resto de suas vidas sob condições desumanas, pagando por crimes que nunca cometeram. Essa política, conhecida como culpa por associação, gera uma atmosfera constante de medo e paranoia. Um pequeno deslize pode condenar gerações inteiras à miséria. Desertores relatam que crianças nascidas nos campos são tratadas como cidadãos de segunda classe, sem acesso à educação, empregos decentes ou qualquer dignidade. O impacto psicológico dessa política é devastador. O medo de destruir a vida de toda a sua família sufoca qualquer pensamento de rebelião ou fuga. Esse é mais um dos métodos cruéis do regime para esmagar a resistência antes mesmo que ela surja. Número 10. Punições por sorrir na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, até mesmo as emoções são rigidamente controladas. No dia 8 de julho, aniversário da morte de Kim Il-sung, é obrigatório que todos os cidadãos demonstrem luto público e tristeza profunda. Sorrir ou exibir qualquer sinal de alegria nessa data é considerado um crime grave, pois o regime exige lealdade absoluta à família Kim. Não basta apenas sentir a tristeza, ela precisa ser exibida publicamente. Durante essas cerimônias, multidões se reúnem e devem mostrar um sofrimento visível. Desertores relataram casos em que pessoas foram arrastadas da multidão simplesmente por sorrirem ou demonstrarem a menor falta de tristeza. Esses indivíduos foram severamente punidos, enfrentando prisões ou até tortura,
servindo de exemplo para que outros nunca esqueçam. Até mesmo seus sentimentos pertencem ao Estado. Essa manipulação extrema das emoções reforça o culto à personalidade em torno da família Kim. A lealdade precisa ser total, tanto em atos quanto em expressões faciais. Qualquer sinal de individualismo é brutalmente reprimido. Número 11. Experimentos médicos, cobaias humanas. Relatos de desertores revelam uma prática arrepiante, prisioneiros políticos sendo usados como cobaias para experimentos médicos. Esses testes, realizados sem qualquer consentimento, incluem desde experimentação com vacinas até testes de armas químicas e biológicas. As vítimas, geralmente prisioneiros políticos, desertores ou minorias religiosas, são submetidas a sofrimentos inimagináveis. Alguns são injetados com substâncias desconhecidas e deixados para morrer sem qualquer tratamento. Outros são expostos a agentes químicos para estudo de seus efeitos devastadores, resultando em ferimentos graves ou morte. Há ainda relatos de esterilizações forçadas e procedimentos invasivos que deixam sequelas permanentes. Esses experimentos ocorrem em segredo absoluto, longe dos olhos da comunidade internacional. Essas práticas evidenciam a total indiferença do regime pela vida humana, explorando seus cidadãos mais vulneráveis em busca de vantagens militares ou científicas. Número 12. Restrições de comunicação. O silêncio forçado. O controle da informação na Coreia do Norte é brutal. O acesso ao mundo exterior é praticamente inexistente. A internet global é proibida, e no lugar dela existe o Kwangmyong, uma rede interna censurada, que só permite o acesso a conteúdos aprovados pelo governo. O objetivo é claro: manter a narrativa estatal como a única verdade conhecida pela população. Embora celulares existam, são modelos extremamente básicos e fortemente monitorados. Tentar acessar mídias estrangeiras é considerado um ato de traição. Muitos norte-coreanos arriscam tudo para assistir a filmes estrangeiros ou ouvir músicas proibidas. Mas, se pegos, enfrentam punições severas, incluindo prisão ou trabalho forçado. Para aqueles que conseguem fugir do país, a punição é ainda mais dura. Além de perderem contato com suas famílias para sempre, seus parentes que ficam podem ser presos ou sofrerem represálias. Esse isolamento informativo é uma poderosa ferramenta de controle social, que mantém a população cativa da visão distorcida de realidade criada pelo regime. Número 13. Condições dos campos de trabalho. A vida nos campos de prisioneiros da Coreia do Norte é um pesadelo incessante. As celas são superlotadas e imundas, faltam alimentos e cuidados médicos. A desnutrição crônica é tão severa que muitos prisioneiros são forçados a comer insetos ou grama para sobreviver. O trabalho forçado é extenuante. As tarefas incluem mineração, agricultura e corte de madeira em condições brutais e com metas quase impossíveis de serem cumpridas. Quem falha é punido com espancamentos, tortura ou execução. A fome, o trabalho desumano e as punições constantes destroem completamente o espírito dos prisioneiros. Muitos passam anos, ou a vida toda, nesses campos, sem qualquer esperança de liberdade, sofrendo atrocidades em nome da sobrevivência do regime. Número 14. Execuções públicas. O espetáculo do medo. Na Coreia do Norte, execuções públicas são usadas como uma arma para controlar a população pelo terror. Essas execuções costumam ocorrer em praças públicas ou estádios lotados, com multidões forçadas a assistir. O objetivo é claro: gerar pavor e desencorajar qualquer tentativa de dissidência. Pessoas já foram executadas por crimes considerados banais, como furtar alimentos, assistir filmes estrangeiros ou tentar fugir do país. Em um caso particularmente chocante, alguém foi executado apenas por possuir uma série de TV sul-coreana. Desertores que testemunharam essas cenas descrevem execuções por fuzilamento ou enforcamento, conduzidas de maneira brutal e espetacular para maximizar o medo. Esses eventos são mensagens diretas. A lealdade ao regime é obrigatória e qualquer desvio, mesmo o menor, será punido da forma mais extrema possível. As execuções públicas são um lembrete constante de que o poder da família Kim é absoluto e inquestionável. Número 15. Proibição de roupas ocidentais na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, vestir roupas ocidentais é considerado um ato de rebeldia contra o regime. Peças como calças jeans, camisetas de marca ou qualquer item associado à cultura ocidental são vistos como símbolos da decadência capitalista. Quem for flagrado usando essas roupas pode ser multado, preso ou até publicamente humilhado.
Para combater a influência estrangeira, o governo incentiva o uso do hanbok, o tradicional traje coreano, promovendo-o como símbolo de patriotismo e lealdade. Essa imposição não se limita à moda. É parte de uma estratégia maior de isolar a população do resto do mundo, bloqueando qualquer influência cultural que possa desafiar a autoridade do regime. Essa política não apenas reprime a liberdade de expressão pessoal, mas também reforça o ambiente de vigilância e obediência absoluta. Número 16. Medo e vigilância constantes. A sociedade norte-coreana é construída sobre uma rede densa de medo e espionagem. O regime mantém uma vasta rede de informantes que se infiltra em todos os níveis da sociedade. Ninguém está seguro. Vizinhos, amigos e até membros da própria família podem ser incentivados, ou forçados, a denunciar uns aos outros. Desde pequenos, as crianças são doutrinadas a relatar qualquer sinal de deslealdade, mesmo que venha de seus pais. Essa cultura de desconfiança extrema é alimentada com punições severas para os acusados e recompensas para os informantes. Pequenos comentários ou críticas ao governo podem ser considerados traição. Execuções públicas, punições desproporcionais e a constante propaganda reforçam essa atmosfera sufocante. O medo penetra em todos os aspectos da vida. Na Coreia do Norte, confiar em alguém é um risco enorme. Falar contra o regime é praticamente uma sentença de morte. Número 17. Execuções por canhões antiaéreos. Entre os métodos mais brutais de execução praticados pelo regime, um dos mais chocantes envolve o uso de canhões antiaéreos. Em 2015, o general Hyun Yong-chol foi acusado de ter cochilado durante uma reunião com Kim Jong-un. Seu crime foi punido da forma mais brutal possível. Ele foi executado por disparos de canhões antiaéreos, em público. A cena foi feita para ser inesquecível. O impacto dos disparos obliterou completamente o corpo do general diante dos olhos das testemunhas obrigadas a assistir. Esse tipo de execução não é um evento isolado. É parte da estratégia do regime para garantir o medo extremo entre seus próprios funcionários e cidadãos. A mensagem é clara. Mesmo o menor desvio de comportamento exigido pelo líder pode levar a uma morte horrenda e pública. Número 18. Campos de prisioneiros políticos. Kwanlisu. Os campos de prisioneiros políticos da Coreia do Norte, conhecidos como Kwanlisu, representam a face mais sombria do regime. Escondidos em áreas montanhosas e isoladas, esses campos são locais de sofrimento indescritível. Pessoas acusadas de crimes políticos, como tentar fugir do país ou simplesmente demonstrar deslealdade, são enviadas para lá sem julgamento justo. Uma vez lá dentro, os prisioneiros perdem todos os direitos humanos básicos. São aglomerados em celas imundas, privados de alimentação adequada e de cuidados médicos mínimos. O trabalho forçado é exaustivo e imposto sob condições extremas. Seja na mineração, agricultura ou outras tarefas brutais, os prisioneiros enfrentam jornadas intermináveis com pouquíssimo descanso. A malnutrição é endêmica e doenças se espalham sem controle. Os guardas têm poder absoluto para aplicar castigos físicos ou psicológicos a qualquer momento. O mais assustador? Famílias inteiras, incluindo crianças pequenas, podem ser aprisionadas juntas. Assim, o regime perpetua o terror por gerações, assegurando obediência total. Esses campos são lembretes vivos do que acontece com quem ousa desafiar a ordem imposta pela família Kim. Número 19. Você precisa de permissão para viver em Pyongyang. Pyongyang, a capital da Coreia do Norte, é uma vitrine cuidadosamente planejada para mostrar ao mundo a grandeza do regime. Somente a elite, funcionários de alto escalão, militares influentes e aqueles com laços fortes à família Kim têm permissão para viver lá. A cidade é limpa, possui avenidas largas, monumentos grandiosos e arquitetura impressionante, tudo construído para passar uma imagem de progresso e prosperidade. Porém, essa aparência é enganosa. Fora de Pyongyang, a maioria da população enfrenta pobreza severa e fome. O governo concentra seus recursos em manter a imagem da capital, enquanto negligencia completamente as necessidades básicas do restante do país. A divisão entre Pyongyang e o interior é profunda e cruel, mostrando claramente quem é favorecido pelo regime e quem é deixado para sofrer em silêncio. Número 20. Micro-ondas são proibidos na Coreia do Norte. A escassez de energia elétrica é um problema crônico na Coreia do Norte, principalmente nas áreas rurais.
Cortes de energia são comuns, durando horas ou até dias. Nesse cenário, usar eletrodomésticos que consomem muita eletricidade, como micro-ondas, é considerado um desperdício inaceitável. O uso desses aparelhos é tão restrito que, em alguns casos, é necessário obter aprovação do governo para utilizar qualquer dispositivo elétrico mais potente. Com isso, muitas famílias dependem de métodos tradicionais de cozinha, como fogões a lenha ou a carvão, mesmo durante os rigorosos invernos em que as temperaturas caem drasticamente. A luta diária para cozinhar ou manter-se aquecido revela a dura realidade dos cidadãos comuns, contrastando com o estilo de vida relativamente confortável da elite em Pyongyang. Essa rígida limitação ao consumo de energia é mais uma demonstração de como o regime controla até os aspectos mais básicos da vida cotidiana. Número 21. Seu corte de cabelo deve ser aprovado pelo governo. Até o corte de cabelo dos norte-coreanos é regulamentado pelo Estado. Existem apenas 28 estilos oficialmente aprovados, 18 para mulheres e 10 para homens. As mulheres casadas, por exemplo, são incentivadas a manter os cabelos curtos e discretos, enquanto os homens têm opções igualmente conservadoras. Curiosamente, o próprio Kim Jong-un adota um estilo de cabelo que não faz parte da lista oficial. Seu corte exclusivo serve como símbolo de autoridade e status superior. Essa regra absurda demonstra o quanto o regime quer controlar não apenas o que seus cidadãos pensam ou dizem, mas até como eles se apresentam ao mundo. Em uma sociedade onde até o cabelo é controlado, a liberdade individual é quase inexistente e a conformidade é uma exigência absoluta. Esses exemplos terríveis mostram que, na Coreia do Norte, as punições não servem apenas para castigar, mas para enviar mensagens de medo, controle e submissão total. Enquanto o restante do mundo avança, essas realidades sombrias nos lembram que ainda existem lugares onde a tirania reina de formas assustadoras. E agora queremos saber, para você, qual foi o método de punição mais perturbador desta lista? Deixe seu comentário. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!